Estão no show? Isto, boa noite, colegas, amigos. Eu quero dizer que ainda não estou vendo aí as pessoas que estão participando, mas quero dizer para todos que sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na segunda transmissão ao vivo do nosso encontro de conversas, né? A nossa conversa com a professora Ceissa Almeida e o professor Fagner França, nós para discutirmos a pesquisa científica a partir de um olhar da teoria do pensamento complexo. Nós tivemos, na última sexta-feira passada, Ceissa falou sobre o texto Pesquisa e Complexidade. Eu acho esse texto, essa live está disponível. Eu tenho a impressão que no link vocês vão poder ter acesso a esse encontro com ela. E hoje também esse nosso encontro será gravado. Eu quero dar boas-vindas a todos, agradecer imensamente a Ceissa e a Fagner de estarem aqui pela segunda vez, para o nosso segundo encontro, para a nossa segunda aula. Lembrando que isso é uma aula, é como se nós estivéssemos numa sala de aula, a ideia é essa. Hoje, particularmente, eu estou mais tranquilo. Na vez passada, a Fagner falou que era a primeira vez, estava perdendo a virgindade, então para mim também foi. Hoje já está mais tranquilo. Já estou me sentindo um pouco mais à vontade. Então, sem mais delongas, porque lembrando que também nós combinamos, foi um acordo que eu fiz com Ceissa e com Fagner, que essas lives, para que não ficassem muito cansativas, tanto para vocês que estão assistindo, quanto para nós também, né? Lembrando que hoje é sexta-feira, já tivemos uma semana cheia de trabalho, a gente não vai se alongar mais que 1h e 15. Portanto, esse é o tempo que nós temos de live. Faço então aqui uma breve apresentação do professor Fagner Torres França, de França. Ele é jornalista, mestre e doutor em Ciências Sociais pela UFRN. Ele foi orientando de Ceissa no GRECOM, é professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Ele vem trabalhando ultimamente junto com o nosso querido professor Edgar Carvalho, na tradução de algumas obras de Edgar Morin, né? E é também autor de livros e artigos sobre Antoine Artaud e sobre a sociologia do presente e Edgar Morin. Depois o Fagner fala melhor essa pronúncia do Antoine Artaud. Não sei falar muito bem. Bom, mas eu queria agradecer muito ao Fagner Torres, que topou fazer esse encontro com a gente, para basicamente discutir e falar um pouco sobre o texto dele, o texto que ele trouxe para a gente, que eu acho que é fundamental para, vamos dizer assim, para complementar a nossa discussão, a nossa reflexão sobre a pesquisa e complexidade. Esse texto, eu preciso dizer isso, esse texto, eu não tinha acesso a esse texto. Eu quando comecei a trabalhar com a pesquisa, enfim, com a pós-graduação, não tinha acesso, e eu sentia muita falta de um texto que trouxesse o que Fagner vai mostrar, o texto que ele vai falar, porque a gente estava sempre falando do método, das questões que Ceissa levantou, mas eu acho que o texto de Fagner é um texto que consolida uma forma de enxergar a pesquisa e dá aos alunos da pós-graduação, especialmente aos alunos da pós-graduação e ensino, uma segurança maior para enfrentar, na verdade, o desafio de sala de aula, o que é fazer a pesquisa a partir da teoria do pensamento complexo. Bom, dito isso, eu solicito, então, a Fagner... Sim, eu gostaria... solicito a Fagner, então, que entre aqui na tela, tá certo? Para, se quiser complementar as apresentações. Quero dizer que Ceissa também está presente aqui na nossa live.
Eu acho que talvez acho que talvez seja melhor ela entrar mais para o final, né, Fagner? Não sei se ela talvez queira falar mais alguma coisa sobre você, que ela conhece você muito melhor do que eu. Ela tem feito super elogios, você sabe disso. Ela falou agora que você é o menino de ouro dela. Então Generoso. a responsabilidade, né, Fagner? Aumenta mais, né? Mas é isso. Todos nós já fomos também muito muito acolhidos por Ceissa, né? Então, esse privilégio, eu quero dizer que não é só seu, não. Ceissa acolhe enormemente bem todos os orientandos dela e ela continua trabalhando com a gente, isso é maravilhoso, é uma forma de ser de Ceissa. Então, Fagner, por gentileza, as suas palavras, se eu esqueci alguma coisa, você, por favor, me perdoe, tá certo? Era o que eu tinha aqui rapidamente, se você quiser complementar. Mas então, com você a palavra, Fagner, mais uma vez, muito obrigado. A aula é toda sua. Professor Renato Figueiredo, muito obrigado pelo convite, né? E espero que um dia eu possa estar aí em Vitória da Conquista de corpo presente, né? Que a gente possa sair, conversar e tal. Colocar um pouco mais de corporalidade nas nossas relações. Falar depois de Ceissa é complicado, né? Ceissa é a pessoa que... Bom, ela foi um divisor de águas na minha vida, assim, acadêmica, porque foi a partir do encontro com ela que eu comecei a trilhar outros caminhos, e isso eu agradeço muito. Agradeço aos amigos, Ceissa é minha supervisora hoje. A gente vai entrar agora no 4º ano de supervisão, de pós-doutorado, da Bolsa Recém-Doutor, e fizemos esse livro, que ela vai mostrar em breve, que foi o resultado parcial de nossas pesquisas, de nossa pesquisa juntos, né? O artigo também a gente escreveu juntos. Quero agradecer aos amigos, ao Edgar, e a gente acabou de traduzir um diálogo entre o Edgar Morin e o Peter Sloterdijk, e deve sair em breve aí pela editora da UFRN ou da Humanitas, do Instituto Humanitas. Queria agradecer a Alex também, Alex Galeno e o Edgar, meus amigos, as minhas amigas, e todo mundo que está presente hoje aqui. Eu preparei uns slides, então eu vou ficar olhando um pouco para cá e um pouco para cá. Preferi não passar o slide para vocês, com medo de dar algum problema e tal. Então, eu deixo ele aqui do meu lado e vai dar tudo certo. Sou autor de alguns textos do Antonin Artaud, que foi minha tese de doutorado, orientada por Alex Galeno, e também alguns textos sobre o Morin, principalmente a sociologia do presente, sobre a qual eu vou falar agora um pouco, a partir, basicamente, de 3 casos específicos, enfim. Mas também dizer que o Artaud e o Morin são 2 pessoas que eu considero extraordinárias, né? Porque trazem essas pessoas extraordinárias, são as pessoas que trazem uma atmosfera nova para o mundo, né? Cada pessoa extraordinária que nasce traz uma atmosfera, muda a atmosfera do mundo, e é sempre um milagre, como diria Hannah Arendt. Então, eu vou tentar ser rápido aqui nas minhas considerações, para a gente não se alongar demais. Isso que eu vou falar agora é um pouco pouco de uma palestra que eu fiz em São Paulo, em 2019, se eu não me engano, a convite do Edgar Carvalho, que foi o curador
de um evento chamado Jornadas Edgar Morin. E me disse ele, eu não sei se eu posso revelar isso, mas já está pensando aí numa outra edição. Então, esse texto que eu vou falar agora é um pouco daquela fala, um pouco modificada e um pouco reduzida, né? Eu acho que acabei me estendendo muito naquela ocasião, é porque é um autor que eu gosto, então tem muito o que falar, então eu vou tentar resumir bastante. Eu nomeei essa intervenção de Em Busca do Método, né, a Sociologia do Presente de Edgar Morin, entre 46 e entre 69, né, que foi a primeira parte da pesquisa que eu fiz com Ceiça, foi fazendo esse recorte temporal, né? E eu lembro que na aula, no encontro passado, a Ceiça falava sobre a ciência como aquela instância que produz uma narrativa, não a única, mas uma das instâncias que produz uma narrativa sobre o mundo, que a gente precisa narrar o mundo, né? Então, eu acho que fazer ciência é também um pouco contar uma história, né? Michel Serres falava isso lá no seu livro Narrativas do Humanismo, sempre tentar narrar uma história a partir de alguns pontos de partida, de algumas considerações. A partir de um levantamento de dados, né, e tudo. Então, eu vou tentar fazer algo parecido, que é narrar um pouco do método a partir de uma história. Também vou contar uma história, que é a história do nosso querido Edgar Morin. E eu vou justamente tentar traçar esse paralelo entre a obra dele e a vida, né? Porque eu acho que a vida dele, como intelectual, acho que quase a vida inteira, ele esteve em busca do método. Por isso que é tão difícil responder essa questão de qual é o método, né? Porque não existe uma fórmula sobre o que seria o método. É só a gente... depende de muita coisa, né? Depende da sensibilidade do pesquisador, depende do seu arcabouço teórico, da sua relação com a pesquisa, depende de uma série de questões. Então, se a gente olha para as pesquisas que foram orientadas por Ceiça e Edgar, por exemplo, você percebe que há uma multiplicidade de métodos ali, de possibilidades de você abordar seu objeto, né? Às vezes por cartas, às vezes por imagens. Então, depende muito da criatividade do pesquisador e da sua sensibilidade, porque se você fica repetindo as fórmulas e os autores de sempre, você sempre vai encontrar as respostas de sempre, né? Então, nesse sentido, o método é um pouco de arte também, né? De criatividade. Tentar colocar um pouco de criatividade na pesquisa e tentar encontrar outras respostas para os fenômenos do mundo que são cada vez mais complexos, né? Cada vez mais multidimensionais. Mas o Morin é esse cara. Ele é o cara que ficou durante quase boa parte de sua vida tentando encontrar um método, né? Sociologia do presente é como se fosse
um embrião do pensamento complexo. Então, ele demorou um pouco para encontrar esse método, né? Demorou bastante, assim. E é difícil para a gente entender a dimensão dessa angústia de encontrar o método. A sociologia do presente era um embrião do método. Ele já chamou de várias formas, de sociologia do diagnóstico, método da totalidade, até que, enfim, ele encontrou um nome que ele achava pertinente, que era o pensamento complexo, né? Mas a gente vai perceber, a partir do que eu vou falar a partir de agora, que o método sempre teve na cabeça dele. Ele só não sabia nomear, né? Da mesma forma, como aconteceu com Antonin Artaud, que sempre teve aquele conceito de crueldade, mas não sabia nomeá-lo. Até que um dia ele consegue, né? Então, a Ceissa falou sobre esse livro já da outra vez, Sociologia, onde ele apresenta de forma mais esquematizada a sua ideia de método, de sociologia do presente, né? Então, assim, é importante que a gente consiga abordar o mundo, aprenda a abordar o mundo de diversas formas, como a arte, né? A ciência é uma espécie de arte, às vezes, porque é aquele momento que a gente conecta uma coisa com uma outra coisa, que geralmente não passaria pela nossa cabeça, mas de repente a gente consegue fazer essa conexão. Por exemplo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, como é que a gente faz essa conexão? Alguém já fez, e foi um passo muito importante nesse tipo no que a gente chama hoje de sociologia compreensiva. Mas o Morin tem esse livro da sociologia, chamado Sociologia, no qual ele sistematiza um pouco das suas ideias, né? E aí ele lança 3 desafios para a sociologia. Primeiro, a sociologia, diz ele, eu estou falando de sociologia, mas serve para a gente pensar nas nossas pesquisas também, né? A sociologia deve assumir simultaneamente uma vocação científica e uma vocação ensaística, ou seja, uma vocação filosófica e literária. Se a gente lembra da vida do Morin, logo nos primeiros anos, pouco após sua primeira década de vida, ele já começava a frequentar os cinemas, a literatura, né? Então, essa coisa da arte e da complexidade do ser humano e da vida, ele sempre começou muito cedo, quando frequentava os cinemas, se eu não me engano, de Montparnasse. Não me recordo bem. Mas, portanto, essa vocação científica precisa estar ligada com essa vocação ensaística que ele fala, ou seja, a vocação da experimentação, né? Aquilo que a Hannah Arendt falava assim, que era pensar sem corrimão. Esse é um dos desafios que ele lança para a sociologia. Mas eu posso dar um exemplo. Esse livrinho que eu comprei aqui, sobre a Dilma, Como Matar a Borboleta Azul. Na verdade, a autora, a Mônica de Bolle, ela parte de uma história, né? Na década de 70, ao lidar com uma superpopulação de coelhos, os ingleses pensaram numa estratégia, mas essa estratégia acabou matando as borboletas azuis. Então, ela vai partindo de crônicas, de ensaios, né, de insights,
de obras de arte, de contos, de literatura, de poesia, para pensar a economia brasileira na época da presidenta Dilma Rousseff. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a complexidade antropossocial, que ele fala, ou seja, é preciso rejeitar a redução e a simplificação do pensamento. Tentar compreender quais as dimensões possíveis de você abordar o seu objeto, né? Porque todos os objetos, todos os fenômenos podem ser abordados. Depende da abordagem que a gente escolhe, né? Para o nosso objeto. E o terceiro desafio que ele lança é justamente uma reforma do pensamento que reforme a sociologia. Isso aí, acho que César e eu podemos comentar um pouco depois. O Morin sempre foi o que ele chama de onívoro cultural, né? Ou seja, a formação dele inclui necessariamente cinema, televisão, música, teatro, literatura. Tanto que no livro dele, Os Meus Filósofos, ele inclui entre os filósofos alguns escritores, né? Alguns músicos também, como Beethoven. Enfim, é uma formação muito transdisciplinar, né? Muito em diálogo com outras perspectivas. Uma coisa que ele coloca importante é o seguinte, que é curioso, que é desobedecer à metodologia de pesquisa. Fazer uma espécie de método da desobediência epistêmica. Como é que a gente faz uma desobediência epistêmica, né? Isso aí a gente vai ver no final. Bom, eu queria, para terminar, pensar em três situações concretas de pesquisa nas quais a sociologia do presente começou a se formar no seu pensamento, né? Primeiro foi, bom, acho que desde cedo, né? Desde cedo, quando ele frequenta os cinemas e frequenta as bibliotecas, etc. Mas um momento importante, acho que o momento inicial da sociologia do presente, aliás, ele nem cita esse nome, porque ele nem tinha ainda o nome para isso, é quando... bom, Morin, ele esteve nas fileiras da resistência francesa contra a ocupação alemã, né? Como redator do jornal do Partido Comunista. Portanto, ele começou como jornalista, né? De certa forma, ele começou a vida como jornalista. Então, quando chega em 45 ou 46, né, 45 termina a guerra, mas eu acho que foi no final de 45 ou no começo de 46, ele embarca com um destacamento francês para a Alemanha e ele pretende escrever um livro chamado O Ano Zero da Alemanha, que inclusive está traduzido para o português pela editora Sulina, traduzido por Edgar Carvalho, uma grande tradução, inclusive, muito bela. E é um livro fundamental para pensar a sociologia do presente. Por quê? Porque ele chega lá com duas questões, né? Como é que um país tão desenvolvido culturalmente é capaz de uma barbárie dessas? E como é que a gente faz para que isso não aconteça mais? Foram duas questões. Então, assim, ele tinha essas questões, mas precisava abordá-las de alguma forma. Que forma a gente aborda essa questão? E aí ele vai montando o seu quebra-cabeça de métodos para encontrar o seu método, né? Portanto, por exemplo, ele percorre os bunkers nazistas para encontrar documentos importantes nos quais ele pôde se basear para escrever. Alguns documentos, inclusive, assinados
pela própria mão do Hitler. E aí ele faz um apanhado de métodos, né? Porque primeiro ele procura nos documentos, né? Ou seja, as fontes primárias, e aí ele vai para a rua pesquisar as fontes secundárias, que são as percepções das pessoas em relação ao fenômeno do nazismo. E aí entra um pouco de mitologia, né? Entra um pouco de ciência política, entra um pouco de tudo nesse livro, que é um livro super importante, eu recomendo a leitura. Enfim, esse é o primeiro momento, eu acho, da sociologia do presente. Num segundo momento, perdão, um segundo momento acontece no início da década de 60, quando tinha um programa de rádio na França chamado Salut Le Copain, em 63. E esse programa de rádio fazia uma espécie de festa entre os jovens em algumas épocas do ano. Então, eles fizeram uma festa com música, com banda e tal, e convidaram as pessoas, esperavam 5.000 pessoas, apareceram cerca de 30.000, e houve um quebra-quebra generalizado, né? E aí a imprensa fez um convite a alguns intelectuais para interpretar o momento, o que é que estava acontecendo ali, né? Porque a sociologia do presente, ela se faz no calor do momento, né? E é muito arriscado você fazer as coisas no calor do momento, mas todos os livros de Morin feitos no calor do momento são super atuais. É impressionante como ele consegue fazer essas relações. Então, ele explica que, na verdade, o que está acontecendo é o surgimento de uma classe que ele chama de classe de idade, né? Porque a França vive aqueles tempos dos 30 anos gloriosos, né, de crescimento econômico, com distribuição de renda na Europa, um boom de crescimento. E aí uma classe de idade, que é a juventude, começa a se afirmar diante de uma certa gerontocracia, né? E começa a questionar algumas instituições, algumas hierarquias. Tanto que esse momento está, na minha percepção, está absolutamente conectado com o que acontece em 68, quando novamente a França explode em protestos, né, e o resto do mundo também explode em protestos. E, mais uma vez, Morin é chamado para tentar, pelo jornal Le Monde, encomenda uns artigos para ele, para tentar interpretar um pouco daquele momento. E é um momento interessante, porque, em certo momento do 68, os manifestantes passam pela sede do governo, e eles ignoram completamente a sede do governo, né? E isso foi dito pelo Cohn-Bendit, que era o líder, entre aspas, né? E é porque ele dizia isso porque justamente não fazia mais diferença o governo ou não governo, eles queriam outra coisa, né? Então, passaram rapidamente pelo palácio e não ficaram, né? Prosseguiram o seu caminho. Então, esse é um momento importante também. Mas há um outro momento, em 65, eu vou voltar um pouco no tempo, quando ele vai a uma comunidade de pescadores, numa cidadezinha chamada Closevé. E é engraçado porque a Ceissa, ela também estuda um pouco não, ela estuda há décadas a comunidade de pescadores no Vale do Açu, né, na Lagoa do Piató.
E o Morin também fez essa pesquisa, mas a Ceiça fazia pesquisa sem, no momento, ainda ter conhecimento que o Morin fazia esse mesmo, também fez esse mesmo movimento, né? E, na verdade, o que ele queria observar ali era o seguinte, nessa comunidade de Closévet, como é que a modernidade, como é que é o processo de modernização que se passa naquele momento, naquela hora, na cidade de Closévet, que está passando por uma transição entre a tradição e a modernidade, né? Então, ele faz uma bela leitura, e aí também ele precisa encontrar um método, porque quando ele sai para o campo, as pessoas que encomendaram a pesquisa disseram assim, não, você vai fazer uma pesquisa, vai pesquisar o aspecto econômico, depois de pesquisar o aspecto econômico, pesquisa o aspecto cultural, depois de pesquisar o aspecto cultural, você pesquisa o aspecto político, e ele diz, não, eu não posso fazer isso, porque você está fragmentando todo um trabalho, todo um processo de modernização que não é fragmentável assim. Ele é absolutamente, obviamente, relacionado, está tudo relacionado. Então, ele não aceita esse tipo de método e procura o seu próprio método, que é fazer o que Ceiça falou na aula passada. Uma observação panorâmica, que ele chama de observação balzaquiana, né? Panorâmica da cidade, das transformações. Ele narra com detalhes, inclusive, detalhes. É um belíssimo texto esse. Infelizmente, ainda não traduzido para o português, mas ele começa a fazer umas inferências interessantes na observação. E veja, tudo que eu estou falando são métodos que ele está procurando para abordar os fenômenos. Fenômeno complexo como a modernização. Então, ele observa camadas ali camadas de transformação, né? O que ele chama de paleomodernidade, mesomodernidade, neomodernidade, está tudo ali junto, está tudo em conjunto, né? Mas mesmo assim ele consegue encontrar com a sua equipe, porque era uma equipe, né? Consegue encontrar essas conexões, e a questão da equipe é importante porque foi um dos métodos um dos meios que ele encontrou também para abordar a complexidade do problema, que é a modernização, o processo de modernização de Closévet. Bom, um outro momento importante foi em 69, quando ele é convidado, né, pela comunidade de judeus de uma cidade chamada Orleans, e ele publica um livro chamado Rumor de Orleans, infelizmente também ainda não traduzido, mas é ali que ele faz um teste também do seu método, né, que ele vai também sofisticando o seu método. Porque acontecia o seguinte lá em Orleans, né, começou a circular um boato, um rumor, né, um rumor em seu estado puro, porque não tinha fake news, não tinha WhatsApp, tinha só o jornal. E mesmo assim o jornal não deu essa notícia. Foi um negócio boca a boca, foi boato mesmo. Algumas moças estavam sendo sequestradas dos provadores de roupas, das lojas de departamento dos judeus na cidade de Orleans. Estavam sendo sequestradas, elas eram sequestradas dentro do provador de roupas, eram sedadas, colocadas dentro de um navio ou de um submarino que desembocava no rio Loire,
e eram levados para o mercado da escravidão branca na Europa, em alguma parte da Europa. Então ele é chamado para verificar esse boato, né? Então ele descobre, mais uma vez com a sua equipe, mais uma vez fazendo um trabalho etnográfico fundamental, um trabalho fenomenológico, muito interessante. Eu acho que Mohan tem uma pegada fenomenológica muito aguçada, né? E aí ele descobre que, na verdade, no fundo desse boato, o que há é um problema de duas ordens. Primeiro, a questão do judeu, né? Sempre foi tido como aquele estranhamento que você não consegue decifrar. E também a revolução sexual, né? Então tinha muito desses mitos que se misturavam. As moças passavam a usar mini saias e tudo. E essas mitologias começaram a se misturar. Como é que ele percebeu isso? Foi conversando, ele reunia a equipe, fazia pesquisa, e depois trocava os cadernos de pesquisa, os diários, entre eles, e faziam as críticas internas, depois voltavam ao campo para confirmar e tal. Era também uma espécie de método de sociologia do presente, que ele já buscava também, que era fazer a conexão entre... Na equipe dele tinha economista, tinha gente da saúde, tinha gente da história. Ele vai fazendo essa conexão entre essas dimensões, né? Já em busca do seu método. E, por fim, ele faz algumas das obras que também fazem parte dessa sociologia do presente. O cinema, um livro de 56 chamado Cinema e o Homem Imaginário, né? Um livro sobre, na verdade é um livro sobre antropologia fundamental. Na verdade, todos esses temas que ele trabalha, ele está no fundo buscando o seu método, né? Por isso que ele percorre tantos temas assim. Depois disso vem as estrelas, mito e sedução do cinema, né? Ou seja, como é que a gente aborda a ideia do Star System, né? do sistema das estrelas de Hollywood. Pensando, por exemplo, em uma conexão com os mitos, né? Os mitos modernos. Nossos mitos modernos, quem são? Marilyn Monroe, Judy Garland, etc. Né? E aí, um último ponto, que eu acho esse ponto fundamental, e eu vou já terminar aqui, é um filme chamado Crônica de um Verão. Na verdade, esse filme não é um filme, não é somente um filme. A nossa hipótese, a minha de 6, é que esse filme é um método de abordagem do fenômeno da modernização na França também, né? Ele estava num festival de cinema com um etnógrafo muito famoso chamado Jean Rouch, que faz a etnografia por filmes, né? Tem vários filmes maravilhosos, Os Mestres Loucos, e vários filmes. O Borrão convida ele fazia isso nas comunidades africanas de pequena escala. O Morin convidou o Jean Rouch para fazer essa mesma pesquisa em Paris, para saber qual o resultado que teria, né? Então o Jean Rouch topa fazer essa parceria. E aí, mais uma vez, nesse filme, que é um filme documentário, você vai encontrando todos os elementos da sociologia do presente. Ou seja, é um filme e é uma proposta teórica também, de sociologia, de ciência. É a forma que ele encontrou de fazer a relação entre o cinema e a arte. Então, ele convida pessoas, não são atores, são pessoas assim que ele encontra na rua. Ele convoca 2 moças, Marcelina e outra que eu não lembro, para abordar pessoas na rua, perguntando se elas eram felizes. Era somente isso. Você é feliz?
E aí começaram a surgir várias respostas intrigantes sobre isso. E aí ele seleciona algumas das pessoas entrevistadas para fazer o aprofundamento da questão. Porque, na verdade, não é uma questão sobre a felicidade, é sobre o modo de vida em Paris. Uma cidade que é, ao mesmo tempo, acolhedora, tentacular, que, ao mesmo tempo que agrega, também isola. Então, já vi você, Renatão, aí finalizando, aí eu queria dizer que o filme é um método muito interessante. E aí ele vai fazendo um aprofundamento da sociologia do presente a partir desse filme Crônica de um Verão, né? Você é Feliz. E aí, a partir dessas, ele vai utilizando ali os seus métodos. Entrevista episódica, depois a entrevista aprofundada com as pessoas. E o interessante é que um dos métodos que ele usa para estudar o tema é o método da comensalidade, né? Ou seja, você junta as pessoas numa mesa, abre algumas garrafas de vinho, alguns queijos, e aí vocês vão conversando. E no final ele descobre uma série de coisas sobre a vida em Paris, uma série de coisas interessantes, e no final ele apresenta o filme para as pessoas, né, para as pessoas que participaram do filme, e elas fazem a crítica do filme. Ou seja, ele põe em questão o próprio estatuto da imagem e do discurso das pessoas. Porque elas são obrigadas a se olharem no cinema, nos filmes, e fazerem a própria crítica deles mesmos. Então eles dizem que um é falso, o outro não foi tão verdadeiro, bom, enfim, que a amizade que surgiu ali não era verdadeira, e etc. E no final ele sai com o Jean Rouch conversando sobre o filme. E, na verdade, ele não chegou aonde queria no filme. A verdade é essa. O que é um ponto importante para ele chegar na sua metodologia do método complexo, porque ele percebe ali também, conversando com o Jean Rouch no final do filme, que há uma certa incompletude, um certo inacabamento, né? uma certa complexidade que não ia dar nenhum resultado absolutamente concreto ou verdadeiro, né? Ele poderia chegar a alguns resultados, mas o que ele dizia é o seguinte: dentro dessas possibilidades, o resultado que a gente conseguiu chegar foi esse, né? Mas ele sabe que ali tem uma série de princípios da complexidade, né? Do inacabamento, como eu já falei, da incompletude, da dialogia, né? Das verdades que permanecem sem precisar chegarem a uma síntese, né? Porque ele dizia assim, o contrário de uma verdade profunda não é necessariamente uma mentira, pode ser outra verdade profunda, né? Então ele passa a vida nessa busca do método, até que construiu a sua obra máxima, né? Em 6 volumes sobre o método. Mas essa foi a vida dele, atrás desse método. E a nossa também, né? De certa forma. Era isso, gente. Obrigado, Renatão. Obrigado a todo mundo. Desculpe, eu estava sem meu microfone ligado. Desculpe, Fábio. Eu estava dizendo que estava agradecendo você demais a aula. Excelente. Eu já fui informado aqui pelo Danilo. Aliás, antes de falar qualquer coisa, eu esqueci de, na abertura, agradecer demais ao Danilo, ao discente Danilo, e a Kelly, que hoje está substituindo a Beatriz, nossos alunos da pós-graduação. Eu quero mais uma vez aqui afirmar, enfim, não fossem os dois, eu não teria condições, a mínima condição de estar fazendo toda essa
essa parafernália aqui, receber pergunta, olhar no outro site. Então, quem está fazendo isso, o nosso background aqui, no caso, é fundamental. Então, está aqui feito de público aqui. Era bom que vocês aparecessem também aqui, né? Pois não, isso. Eu vou pedir para a Ceissa aparecer na nossa aula. Ceissa, Ceissa, é o seguinte, eu já soube aqui, através de Danilo, que nós temos pelo menos aí 2 perguntas ou 3 perguntas, eu vou passar. Mas antes de passar, eu queria pedir você, Ceissa, a gentileza, porque na última aula, na sexta passada, você mostrou um livro, né, seu e de Fagner, mas foi muito rápido, a gente não conseguiu ver. Aí eu, assistindo novamente, eu gostaria que você mostrasse um pouco mais o livro, para a gente poder divulgar e poder, né, falar como é que compra, como é que adquire, etc. Por favor, Ceissa. Pronto. Sociologia do presente, ciência da cultura e complexidade. Pronto. Ok. Muito obrigado, Ceissa. Agora ficou joia. Obrigado. Bom, então agora eu vou desligar... Não, eu vou continuar com o microfone ligado. Eu vou pedir, então, para Danilo colocar na tela a primeira pergunta, a primeira reflexão, enfim, que nós temos aqui. E aí, Fagner e Ceissa, fiquem à vontade para responder. Ok? Ok. Olha... Uma pergunta de Danilo Silva. Danilo, muito obrigado pela sua participação, antes de mais nada, viu, Danilo? Então, você pergunta como a teoria da complexidade ajuda a pensar a educação, esse sistema tão complexo. Então, à vontade, Ceissa ou Fagner, só peço que Ceissa parece que tem que ligar o microfone. Renatão, eu vou pedir para a Ceissa responder, porque ela tem um livro só sobre isso. Perfeito. Ceissa, eu estou vendo o seu microfone desligado. Você precisa ligar. Ele está riscadinho aqui para mim. É verdade. Agora, valeu. Ok. Bom, antes de responder, eu quero dar boa noite a todo mundo e agradecer a Renata, a Vitória de Conquista, ao programa de pós-graduação de ensino, né? Aos colegas da UESP, que certamente estão assistindo, né? E queria agradecer, sobretudo, a parceria que estamos fazendo, né? Queria agradecer a Fábio, a confiança de poder dividir o talento tão vivo, tão pulsante dele, né? Nessa live. Né? Deu muito bem para todo mundo perceber o tipo de estar à vontade, né? Que é o caso do Fagner, para falar do Mohan. Fagner tem dividido comigo alguns sonhos universitários, políticos, intelectuais. Né? E esse livro é um pouco fruto disso, né? Dos primeiros anos em que eu estive, ainda estou, como parceira, como cúmplice, né, para não usar aquela palavra cruel, como supervisora, né, do pós-doutorado de Fagner. Né? Então, desses jovens intelectuais que alimentam a gente, animam com sua pulsão de criatividade e, sobretudo, no caso especial de Fagner, com uma vontade enorme de fazer as coisas e faz, por exemplo, tem um exercício intelectual de leitura muito exegética das obras, ele entra
dos livros, porque domino também muito bem o francês, enfim. Então, eu quero agradecer a Fagner, né, o fato de estar comigo aqui nesse casulo que é Vitória da Conquista, né, e para mim é muito importante, né? Bom, essa questão colocada, né, de como a teoria da complexidade ajuda a pensar a educação, que é um fenômeno tão complexo, é muito, muito, não é simples de responder, mas é muito, tem um horizonte muito fácil da gente compreender, né, como a teoria, como a epistemologia da complexidade é capaz de jogar luzes novas sobre o processo de formação intelectual, desde criança até a vida inteira. Veja, em alguns livros, depois da Cabeça Bem Feita, por exemplo, e dos Sete Saberes, o Morin está falando, né, que algumas áreas elas já nascem, né, potencialmente multidimensionais. Né? Por exemplo, quando ele vai falar da geografia, ele vai falar das ciências da Terra, né? que inclui certamente a geografia, a geologia, etc, etc. A cosmologia é outro exemplo que ele dá de tipo de ramo do conhecimento ou de ciências que já nasce com essa vocação, né, que é transdisciplinar. Né? E aí a gente acrescenta a isso as ciências da educação. Melhor do que chamar a educação, são as ciências da educação. Né? De fato, agora menos, mas até muito pouco tempo atrás, existiam muito poucos pedagogos, né, de formação pedagogo estrito sensu na área da educação. Todo mundo que trabalha com educação ou vem da psicologia, ou vem da ciência, ou vem da física, da biologia, da matemática, né, para dar aquelas disciplinas que têm a ver com o ensino de ciências, ensino de biologia, ensino da matemática, etc, etc. Da psicologia, portanto, da física, da biologia, das ciências cognitivas e de outras ciências. Então, o que a gente chama grande área das ciências da educação, ela é uma área que em si deveria ter com muita clareza a ideia de fronteiras borradas, né, entre as várias especialidades dos colegas que pensam a formação do cidadão, a formação do sujeito. Né? Então, como a cosmologia e como as ciências da Terra, eu entendo que a educação é uma grande área, onde está o sociólogo, o politicólogo, o pedagogo, o físico, o psicólogo, etc, etc. Né? Sobretudo porque a, na concepção de Edgar Morin, o conhecimento ele é um tipo de ato cultural, tipo de fenômeno cultural, que é ao mesmo tempo biológico, humano, animal, psicológico, existencial, etc. Então, há componentes, né, da ordem do biológico, do físico, do metafísico, do filosófico, etc. Então, a ideia de complexidade, né, que pretende pensar o mundo de forma multidimensional, está diante de um fenômeno que em si já tem essa característica. Né? Portanto, qualquer redução do fenômeno educacional ao fenômeno social
puramente, ou a um fenômeno de talentos individuais, ou a um fenômeno de método para fazer, como lamentavelmente se fala, transferência de informação, né? É muito mais do que isso, é um fenômeno coletivo, individual, inacabado, permanente e, portanto, complexo. Então, as ciências da complexidade, também no plural, como que é Ilia Prigogine, né, elas têm aí uma seara, um espaço, né, de muita abertura para pensar a formação do sujeito. Quem é o homem? Então, é curioso que, né, o Fagner fala um pouco da trajetória dessa busca do método ao fazer, né, ao fazer uma coisa do Rumor de Orleans, do maio de 68, da crônica de O Verão, de Closevet. É curioso como na, 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 da trajetória da produção dos livros de Morin, mais de 45 livros atualmente, né, como nessa trajetória ele vai deslocando o mesmo método, a mesma epistemologia, os mesmos princípios, né, que estão em alguns desses três momentos que Fagner tratou, né, como ele vai trazendo isso, assim como, depois de escrever os 6 métodos, o primeiro método de 1977, né, o Ano Zero da Alemanha de 46, o primeiro considerado o primeiro livro, quando Morin tinha 25 anos, 1946, né, como Edgar Morin, depois de erigir seu método, ele parece que percebe, né, justamente nessa constante ideia de que o caminho se faz ao caminhar, o método complexo é um pouco isso, mas na trajetória da obra, como isso respinga também, né, como ele vai, por exemplo, fazer incursões da biologia na Califórnia, que fica um tempo, como ele vai trabalhar com cibernética, como ele vai trabalhar com teoria da informação, como ele vai trabalhar com a biologia, com a física, etc., né, para construir princípios e proposições abertas e gerais do método, que dão nos 6 volumes, como depois disso, né, ele parece perceber que não é suficiente religar, do ponto de vista da ciência acadêmica, religar as ciências da vida, as ciências do mundo físico e as ciências do homem. Os 3 são. Isso não é suficiente, né, a borrar fronteiras e fazer a conexão entre física, sociologia, biologia, geologia, filosofia. Não é suficiente que esse exercício seja feito, né, do ponto de vista acadêmico universitário. Para ele, né, é importante que a gente invista num tipo de método de pensar a educação desde muito mais cedo, né, que quando crianças e quando adolescentes, o cidadão, as pequenas pessoas, né, já exercitem essa religação. E, portanto, o apelo dele, né, aos professores, se quiserem chamar, aos educadores, para que operem, né, no nível secundário, no nível primário, no nível infantil, com uma concepção que vá permitindo às crianças ir construindo um tipo de pensamento que observe o parentesco, o avizinhamento entre as coisas do mundo, né, entre os pássaros, as aves, as árvores, entre os sujeitos, que somos nós, entre a família, entre o universo, como isso vai sendo tecido, né, como
proposições gerais de princípios, de métodos que possam chegar, então, às escolas. Claro que, paralelo a isso, ele vai cuidar da reeducação dos educadores. É preciso que a formação acadêmica dos educadores possam levantar, né, essas críticas à separação, à fragmentação, à disjunção, à relação causa e efeito de uma forma unitária e tal. Então, nesse sentido, é que, por exemplo, é importante perceber alguns volumes, alguns livros de Edgar Morin, como eu falei da outra vez, eu acho A Cabeça Bem Feita, Os Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro, aprender a, a viver, que para ele é o grande meta-objetivo da educação, é esse, aprender a viver. Então, e como ele vai fazendo isso tudo, claro, a partir de um desdobramento de tudo que está no método e da sua obra de construtora, do Zé da Alemanha, seus diários, né? Livros mais ampliados, mais abertos, como Ciência com Consciência, livro dele com Lemoine, como A Inteligência da Complexidade, com Raul Mota e o Emílio Ciurana, né? Também. Então, como ele vai apelando para o tipo de, o que ele chama de um ensino educativo. Ele começa parte desses livros, justamente na Cabeça Bem Feita ele faz isso, né? Quando ele vai dizer que a palavra ensino é complicada, porque ninguém transmite, a palavra educação também um pouco vaga, e ele apela para um composto, que ele chama ensino educativo. E autoeducativo do ponto de vista do professor também. Então, claro que isso é muito difícil. Tudo na ciência é muito slow, é muito devagar. Hoje, quem são os professores de ensino médio, de ensino universitário, tiveram uma outra formação extremamente fragmentada. Então, como proceder a essa reorganização dos educadores de forma a conceber que o objetivo da educação não é transmitir o conhecimento morto que está no livro. Não é morto no sentido negativo, mas morto no sentido de que está congelado. E depois disso, algumas coisas já aconteceram em qualquer ramo da ciência. Então, como Microfone de Ceiça, ela tocou. Ceiça, você tocou em alguma coisinha aí? Pronto. Não abriu. Pronto. Agora abriu. Como é possível, né, que os professores que tiveram uma formação compartimentada, fragmentada e isolada, como é possível que eles procedam a uma religação? A gente só compartilha aquilo que a gente experimentou. Por exemplo, como Fagner coloca aí com as três entradas de pesquisas da sociologia do presidente Mourão, quer dizer, há uma experimentação para que a gente possa, então, compartilhar. Transmitir, ninguém transmite nada. Né? Por exemplo, nem sequer transmite experiência. A gente compartilha, por isso que as narrativas são importantes, por isso que proceder a uma psicanálise do conhecimento objetivo, como quer Bachelard, é importante. Mas, de fato, a gente não transmite aquilo que a gente não experimenta, não concebe, não percebe, não sabe fazer. Então, é daí que, às vezes, né, a gente tenha
algumas, algumas atitudes um pouco apressadas em transformar esses livros de Edgar Morin, que sobre a temática da educação, em receitas pragmáticas para aplicar o conceito, né? Não é o ideal, é ante a percepção, é ante a perspectiva do Morin completamente. Ele não está. A ideia de método dele é estratégia, não é uma sequência de passos. É um método científico que vem depois do Descartes como um grande método, depois do Descartes, mas que não propõe, por um lado, nem um programa sequenciado de passos, né, e de categorias e de movimentos, né, é, é, e também, por outro lado, não restringe cada ciência a um tipo de método particular. Por exemplo, essa ideia que geral que eu acabei de dizer talvez esteja na base para que a gente possa pensar a questão da trajetória intelectual de Edgar Morin, né? E também a objetivação disso tudo da sua obra. Então, eh, o, o, a educação é um fenômeno, desde a paideia até os nossos dias, é um fenômeno extremamente aberto, extremamente impreciso, extremamente individual. Ninguém ensina nada a ninguém. Extremamente coletivo, porque sem compartilhar a gente também não troca, nem não faz uma autocrítica de nossos erros, nossas teorias, nossos princípios pensados anteriormente. É um processo também, lamentavelmente, que, sobretudo, né, na sociedade industrial para cá, que se restringe ao lamentável horizonte de compartilhar saberes que instrumentalize o cidadão para o mundo do trabalho, que instrumentalizem, que anime aptidões, abra possibilidade de talentos para que as pessoas se integrem na sociedade. Isso é um equívoco grande, porque a sociedade é muito mais ágil, o mundo do trabalho é muito mais flexível, poroso, né? Capilar, do que o mundo da escola e universidade, que é o mundo mais da repetição, das teorias consagradas que são repetidas ad eterno e tal. Então, essa é uma aposta difícil, mas é a aposta que Edgar Morin, há algum tempo, né, e que depois ampliou para trabalhar com as ONGs, com os movimentos políticos, com os pequenos movimentos de ONGs, etc., etc., né, para não se restringir ao fenômeno da educação. Então, para mim, só para concluir, Renatão, as ciências da complexidade têm, na grande área da educação, né, um celeiro ótimo, um laboratório ótimo, né, que se a gente faz essa nossa lida acadêmica na amorosidade, na troca, no compartilhamento, a gente tem diante de nós, né, a diversidade de áreas disciplinares que precisam conversar entre si. Então, é um pouco isso. O fenômeno da educação não se reduz, é bom perceber que os grandes teóricos da educação, né, os clássicos da educação, não são pedagogos, não. A ideia de pedagogia é como se fosse uma habilidade que está em todos nós. Né? A ideia de compartilhamento e ensinamento se começa em casa. Né? Todo pai, toda tia, todo irmão mais velho, todo colega de rua é um pouco pedagogo.
né, na medida em que propicia uma experimentação dos outros para pensar a vida. É um pouco isso. Só para terminar mesmo, né, ao mesmo tempo que Mohan disse que o grande horizonte da educação é ensinar a viver, como no Emílio de Rousseau, ensinar a viver, é pensar um homem integralmente constituído, na medida do possível, mas o horizonte é esse. Ao mesmo tempo, ele diz, como em vários livros dele, sobretudo os que eu estou me referindo, que restaurar Eros, o amor. Né? Isso é uma chave que se liga com todas as coisas que o Mohan está fazendo. Quando ele fala dos métodos, é agradecer. Então, ele diz que a ciência que ele faz só faz sentido se for ligada à amizade, à amorosidade. Né? E do mesmo modo, a Eros é a pulsão de vida. E quando ele diz, o objetivo da educação é ensinar a viver. E ensinar a viver é restaurar Eros, o amor, sabe, a poética da vida. Bom, vou ficar por aqui. Bom, estão ouvindo? Bom, muito obrigado. Como todos nós sabemos, Ceissa costuma aproveitar a nossa curiosidade para nos dar lições de sabedoria. Ela nunca responde só uma pergunta, ela dá uma aula para a gente. Talvez seja por isso que quando eu fiquei no doutorado aí, vocês já sabem disso, eu vivia atrás dela fazendo perguntas. Ela chegou um momento que ela já não aguentava mais. Ela falava, menino, sai daqui, porque eu ficava lá, porque cada perguntinha que você fazia, ela transformava numa aula. Essa é a professora Ceissa Almeida. Muito obrigado, Ceissa. Agora, eu queria dizer, eu tenho uma pergunta aqui, que é para o Fagner. Eu pediria, Danilo, isso, olha, é o Manuel Romão. Manuel Romão, muito obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação. Você estava na outra também. Muito obrigado, meu querido. Olha, a pergunta é a seguinte, Fagner, qual a importância do ato de descrever e de nomear para um método em vivo? Ok, Fagner? Entendido? Muito obrigado, Manuel Romão. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para o Romão, que é um amigo queridíssimo demais, eu gosto muito dele. Obrigado, Romão, pela pergunta. Um dos métodos, quando o Mohan constrói sistematiza um pouco as suas noções sobre a sociologia do presente, ele coloca como um dos princípios fundamentais seria o relato. Né? Aprender a relatar. Primeiro, o relato ele exige uma certa sensibilidade de observar aquilo que eu queria falar e esqueci. Observar os fenômenos minoritários. Ou seja, observar os acontecimentos, ou trazer os acontecimentos à luz. Né? Tem uma frase esqueci o nome dele, do Princípio Esperança, que ele diz justamente isso, não há luz no pé do farol. Quer dizer o seguinte, é preciso que você tenha a sensibilidade de observar aqueles fenômenos que são carregados de capacidade de transformação e de gerar uma bifurcação no mundo. Né? Por exemplo, quando ele cita o Stendhal, né, que ele fala, ele vai buscar ali no Stendhal o detalhe significativo que só uma observação bastante atenta, só um relato muito cuidadoso pode dar conta. Porque quando o Ceissa falava da Cabeça Bem Feita, do livro Cabeça Bem Feita, me lembrou uma questão interessante. Lá,
o Morin fala de um conceito chamado serendipidade. A serendipidade é justamente a capacidade que teria o pesquisador ou o educador, mas os dois, né, nesse processo, é a capacidade de você tirar, eu quase diria produzir, mas não é produzir, é tirar da invisibilidade e dar visibilidade, portanto, a alguns fenômenos que são absolutamente importantes para, inclusive, transformar a nossa vida. O Morin fala assim, com a pandemia, nós vamos sair melhores ou piores? Ele diz assim, ele tem um livro novo sobre isso, inclusive. Ele diz, nós vamos sair melhores e piores. Agora, tem uma questão que me interessa, que ele diz, é que durante esse processo, várias iniciativas de solidariedade surgiram, mas elas não se conectam porque não se conhecem. E não se conhecem porque elas não têm a devida visibilidade que deveria ter, seja por parte do pesquisador, que está mais preocupado com aquilo que está dentro do padrão do que com o que está fora da curva, seja por parte da imprensa, que também tem essa mesma preocupação. Quando eu fazia jornalismo, eu lembro de uma aula interessante que o professor dizia, quando todo mundo estiver olhando para o céu, olhe para o chão. Ali vai estar a sua história. Eu acho que é importante o relato nesse sentido. Muito bem, meu querido Fagner, muito agradecido. Eu gostaria só de falar aí para quem está nos assistindo, nós já estamos, vamos dizer assim, no limite do nosso horário, mas antes de terminar, enfim, considerar aí a nossa live concluída, eu gostaria de fechar com chave de ouro, segundo a minha visão, com um comentáriozinho, não é bem uma pergunta, é mais um comentário para a Ceissa, tá? E que depois que a gente discutiu essa questão da pesquisa, a partir do olhar da complexidade, eu gostaria, Ceissa, que você brevemente falasse para a gente um pouco da sua experiência como orientadora. Você deve ter mais de 100 trabalhos orientados. Então, e aí que eu acho interessante, talvez você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre em 2 programas diferentes. Você orienta nas ciências sociais e também orienta na educação. Então, que balanço você poderia fazer desses 2 grupos? É diferente? Não tem muita diferença? É mais difícil para um grupo? É mais fácil? Mas com esse nosso olhar da nossa live, né, sobre essa perspectiva, o que você sentiu do alto aí das suas mais de 100 orientações? Eu acho que eu não sei se eu fiz uma pergunta assim, meio de sopetão para você, não sei se você pode me dizer sobre isso, mas eu acho que a gente fecha assim com chave de ouro essas nossas 2 aulas. Renato, tem um livro, né, que é escrito por Margarida Knobbe por mim, um livro já esgotado, quando Greco ainda tinha 10 anos, que chama Ciclos e Metamorfoses, uma experiência de reforma universitária. Né? E a primeira parte eu conto a história do Greco, uma história de memória, uma descrição propriamente, né, do que me foi dado a pensar, de quem participou, de como era que eu orientava. E a segunda parte, Margarida escreve, parece que a segunda parte chama Histórias Surpresas do Papel. Ela se dá ao trabalho de observar, durante os 10 primeiros anos do Greco, os trabalhos que eu orientei, para
buscando metapontos de vista que respingam dos trabalhos uns dos outros. E é muito curioso, né, eu acho que isso acontece até hoje, né, que ah, essa forma de dialogia, de, de fronteiras que se borram entre os vários temas muito diferentes uns dos outros e entre os vários profissionais muito diferentes de formação uns dos outros, há uma coisa que se repete, né? Durante todo esse tempo, são mais de 130, parece, trabalhos que eu já orientei, mestrado, doutorado, acho que mais, bem mais. E eu é curioso lá a parte de Margarida, porque ela vai observar que, a depender de uma certa época, né, é como se fosse a cada 5 anos, a cada 9 anos, uma coisa assim, alguns autores ganham principalidade e outros autores ficam secundarizados. No momento seguinte, são outros autores, né, que ganham principalidade e tal. Mas as categorias, né, que a gente vê nos trabalhos, elas são muito recorrentes, né? O uso das metáforas, o uso da literatura, né? O uso do cinema, o uso da etnografia, né? São muito recorrentes. Eu não faria uma diferenciação entre os orientandos das ciências sociais e da educação. Não. A não ser pelo fato de que na pós de educação se tenha mais a afluência de cientistas sociais mais ampliados, né? Dentro da área de ciências sociais. Enquanto que na educação, por conta justamente do que eu falei antes, mérito do programa em si, mas mérito da concepção do ato das ciências da educação, esses profissionais eles são muito mais diversificados. Tem muita gente da física, muita gente da filosofia, né? Ciências sociais vai ter também isso, vai ter menor escala. Você vai ter mais o pool mesmo do cientista que está preocupado na, na ação política e social da ciência e da compreensão dos fenômenos para isso. Na área da educação, você tem uma ampliação maior. Por exemplo, a minha experiência extremamente gratificante, e não estou com isso dizendo que orientar um sociólogo ou alguém da política ou alguém da filosofia não é interessante, não estou dizendo isso, mas é muito gratificante trabalhar com gente da biologia, da física, da filosofia, né? Claro, porque a minha formação vem de uma antropologia social fundamental, né, que eu devo a Edgar Morin, Edgar Carvalho, sobretudo, esse eixo de formação, que é o que me permite ampliar e poder trabalhar com qualquer área do conhecimento. Isso, Renato mesmo, durante o período dele, se lembra dos colegas de conquista que faziam doutorado comigo, eram da área da história, da física, da geografia e da educação física, que era você. Então, cada vez que a gente vai trabalhar, né, com pessoas que são de áreas muito opostas, a gente tem a chance de poder principalizar algumas categorias que o Morin trabalha e que são mais bem percebidas pelo especialista da área de física ou da área de biologia. Entende? Então, como a minha experiência com orientação, ela responde sempre uma coisa que eu faço isso até hoje, né? É orientação individual,
e coletiva, né? Eu faço orientação individual, com, com as pessoas em cima do texto que me apresenta e tal. Os colegas são convidados a assistir, mas assistem caladinhos, porque eu estou orientando uma pessoa pragmaticamente para avançar no texto, coisas assim. Mas também as orientações coletivas, né, onde praticamente a gente tem, né, em coisas como a oficina do pensamento, né, que a gente tem comum das ágoras, da gente aí tem a oportunidade de trabalhar com metatextos, metaconceitos, né, que vão que serão potencializados por áreas diferentes. Então, nesses momentos, são os momentos que eu considero mais gratificantes para mim como orientador. É o momento que eu vejo uma pessoa da sociologia, uma pessoa da filosofia, uma pessoa da física, cotejarem entre eles o que diz aquela categoria, onde está a superficialidade do que a gente está querendo dizer e não consegue dizer melhor, onde cada um recruta a coisa mais técnica e da especialidade da sua área para trazer para a coisa. Isso vaza, por exemplo, se você traz alguma coisa como o conceito de, por exemplo, de resiliência, né? Como conceito, sei lá, qualquer conceito, onde a pessoa vai explicar, não, mas a resiliência é uma propriedade de um material, que quer dizer que é de estender, deformar aquela matéria, e certas matérias têm a propriedade de, depois de deformadas, voltar à sua posição original. Isso está na área de, enfim, física de materiais, coisas assim. Então, na hora que você trabalha com isso, na hora que a gente tenta esclarecer entre nós o que é um operador cognitivo, é um nome tão sofisticado, parece tão requintado e inacessível, e não é nada disso. Um operador cognitivo, que a gente trabalha no sentido, o exemplo não podia ser melhor do que o cinema Paradiso, onde você tem o cara que opera com o rolo de filme. Aquele é um operador. Né? Tem uma hora do passado, eu tive essas experiências, né? Para tudo, fica todo mundo esperando que mude o rolo. Aquilo é um operador. Então, o que é um operador cognitivo? Um operador do pensamento. Quando é que um filme, quando é que um livro, quando é que uma categoria, quando é que uma noção é capaz de se tornar o operador principal para mim e para outro colega é um outro operador, etc. Então, é, é, eu não vejo diferenciação entre os dois públicos, a não ser esse, que, por princípio, a área da educação ela recebe pessoas de áreas mais variadas do que na área das ciências sociais. Só isso. Mas o que é que eu tento fazer? É operar o contrário. Aonde alguém é da área da biologia, né, será mais recrutado por mim e pelos dias de estudo da gente a prestar atenção em categorias e coisas que são das áreas sociais. Não esqueço nunca do exemplo que o professor Willis Farcat, da biologia, foi reitor do IFRN, perdeu agora uma campanha política e tal, quando ele disse, ele biólogo de carteirinha, e quando ele decide fazer, porque alguém disse, não, faça, vai dar certo e tal, e a primeira coisa que ele teve foi o seminário que estava acontecendo sobre Michel Foucault. E ele foi para lá e ele ficou tão apavorado que ele disse, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Que nem Chico César, o que é que eu estou fazendo em cima desse andor? Fala, entendeu? E aí, bom, o relato dele é que essa abertura para escutar o que nunca escutou permitiu ele abrir a biologia, abrir
a concepção de meio ambiente. A tese dele, que chama para uma ecologia de base complexa, é um pouco isso. Né? Ou seja, de como cada vez que você bebe noutra área, você amplifica. Aliás, a ciência só avançou, né? Isso é uma coisa que a gente pode dizer com certa confiabilidade, né? Não com certeza, mas cada vez que a ciência avançou, foi quando alguns pensadores insubmissos, e eles sempre existiram, porque não é porque é pensador, é porque alguns humanos insubmissos e que eram, né, acadêmicos, foram capazes de sair fora, ficar à margem, beber noutra, noutra seara, noutra manancial de água e voltar para o seu lugar de origem. Foi assim que aconteceu com a biologia, com a física, com a cosmologia, etc, etc. É isso, César. Não, meu amor. Então, eu queria dizer que eu sou até hoje inspirado por esse modo de se proceder no Grecon, e a gente está vendo aqui as pessoas falando a saudade que a gente tem, a saudade que eu sinto, que eu tenho certeza que todos que passaram pelo Grecon sentem, desse modus operandi do Grecon, que nos instiga a sair um pouco dos nossos confortos disciplinares e ser um pouquinho como Edgar Morin, como ele faz, o contrabandista do saber, tentar fazer um pouquinho igual, mesmo que seja um pedacinho pequenininho. Eu acho que isso essa é a grande lição que a gente tenta aprender no Grecon, aprende quando escreve os nossos trabalhos, e eu tento fazer com que aqui também, com que os orientandos, pós-graduandos, percebam essa necessidade e esse ganho, porque, como você bem disse, é assim que a ciência avança. Olha, César Fagner, eu queria dizer que eu estou muito satisfeito, estou plenamente feliz com a proposta de discutir a pesquisa científica a partir da teoria do pensamento complexo. Eu acho que essas duas aulas foram extremamente úteis. É importante dizer, César, que elas ficam gravadas, viu? E depois o pessoal pode acessar no YouTube, já tem mais de 200 acessos. Enfim, isso aí é uma parte muito legal, né? Essa questão aí da gente estar à distância é ruim, mas tem uma parte boa e eu acho que essa é uma parte legal que as pessoas podem acessar. Para terminar, então... Pois não, fala, livro, e a forma de ter acesso a esse livro é na cooperativa cultural da UFRN, certo? Então, o livro está à venda lá e é um livro que vale a pena, sobretudo a parte de Fagner, que é extremamente... quem lê vai dizer se eu estou certo ou não. Tanto esse quanto Fronteiras Borradas, também, né? Fronteiras Borradas também. Lá na cooperativa é bom falar, porque aí a gente coloca como é que é, o WhatsApp da cooperativa, falar com a menina, que eu agora me esqueci o nome, Vani, depois pode colocar aí. Carla, não é? Isso, ela pode falar com Carla e pedir, eu já solicitei. A forma que a gente tem aqui de acesso é a cooperativa cultural. Vani pode falar que atualmente é diretora. Ou seja, então, eu queria passar a palavra agora para Fagner e para você, as considerações finais disso que eu considero uma grande aula. Para mim foi um prazer muito grande. Eu quero dizer, a felicidade que eu sinto. Eu acho que as lições dessas duas aulas vão ficar para sempre, né? Elas ficam aí nesse mundo virtual, mas ficam também no mundo real, guardados na nossa memória e no nosso coração. Fagner, por gentileza, faz aí as suas considerações finais. Depois eu volto e faço as minhas considerações finais. Eu só queria agradecer muito a você, ao seu programa, à sua universidade, ao Wesley, por esse carinho, por esse evento. Agradecer a César pela generosidade imensa, pelo coração imenso que ela tem. Dizer que, para mim, agradecer aos amigos também, família, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. É o lugar que eu queria estar
se eu pudesse escolher, era aqui com vocês nesse momento. Obrigado. Ok, Fagner. Então, Cência, por gentileza, as palavras finais. Ok. Então, eu quero agradecer também e avaliar que acho que foi legal nossa participação conjunta, Fagner, sobretudo porque você faz alguma coisa diferente de mim e que completa. Eu acho que a gente tem uma parceria ah, saudável, por isso que a gente. Eu digo muito, Fagner é a parte que injeta fluxo novo no meu dia a dia, né? Fagner e tantos outros, meus orientandos. Eu aprendo muito com meus orientandos. Então, eu queria agradecer a Renato também, mandar um abraço para a Conquista e para quem está assistindo, que ficou esses 2 dias, né? Edgar Carvalho, né? Que muito nos honra mesmo, né? Assistindo essa live, que depois vai poder criticar e dizer aonde eu, né, onde a gente não foi bem, coisas assim, mas queria dizer sobretudo aos estudantes que não tomem as minhas palavras, nem as palavras de Fagner, né, como uma coisa que tá bom, vai ficar gravada, mas que não seja como uma matriz para vocês se orientarem, mas que tomem isso como uma forma de talvez de se desorientarem um pouco, né? Talvez o que isso mexe, o que isso bate, o que toca, porque, digamos, reforça o que você já gosta e já sabe. Tudo bem, mas isso não é tudo. É uma parte importante aquilo que vocês se sentem desconfortável, porque é do desconforto que a gente observa o que é da ordem do novo para a gente, tá bom? Então, só, sobretudo, quem faz pós-graduação, né, deve ter esse momento da pós-graduação como esse momento de sair da zona de conforto e de observar em coisas que escuta, né, é um elemento para repensar, ao mesmo tempo, né, para se alimentar, mas também para repensar aquilo que incomoda e ir atrás de saber por quê. Isso faz sentido dentro da ideia de complexidade. Complexidade não é uma palavra solução, é uma palavra problema. E recruta sempre a sua parte. O que você faz com isso que está aí? Isso que está aí, tudo. Com o que lhe foi dado a viver, com os amores que você tem, com essa situação estranha da pandemia que estamos aí, com essa falência, né? Essa desafio enorme de manutenção das universidades, essa dificuldade enorme que estamos tendo de saber como continuar a fazer universidade. Então, o que vocês vão fazer com isso? Com minhas palavras também, com as palavras de Renato, com as palavras de Fagner, para que lado você toma isso? E como você é capaz de reorganizar a sua maneira, da sua forma. Obrigada, foi lindo. Pronto, gente, foi muito lindo mesmo. Como eu disse lá, eu acho que a gente está encerrando a nossa aula, né, como fazíamos lá na docência assistida, a gente junto, né, então falava aqui e tal, mas antes, então assim, terminamos o nosso assunto, mas antes de terminar mesmo, fechar a aula, se você, quem quiser ficar, pode ficar, quem não quiser já considerou a aula como dada, né, nossa aula como dada. Eu gostaria só de terminar passando uma mensagem de final de ano e de ano novo, né? Em meio à pandemia, vamos dizer assim. Então, eu vou usar, como vocês sabem, Cência sabe, Fagner sabe também,
eu costumo dizer, tenho dito aí para os alunos, que esse período todo eu tenho passado o final de semana em casa, praticamente fico lá o tempo, não saio de casa, e quem tem me ajudado muito a superar esses dias, na verdade, é a Netflix, os filmes da Netflix que eu assisto. Então, e eu estou assistindo uma série, viu, Cécia, que eu estou gostando muito, chamada The Crown. É sobre a coroa, sobre a Rainha Elizabeth. Isso. Então, eu vou pedir agora para o Danilo me ajudar, passar aí só umas coisas que eu preparei. Eu vou comentar 3 cenas do capítulo 7, né, desculpe, da terceira fase, o capítulo 7 da terceira fase, que vão me ajudar aí a concluir o que eu quero dizer como mensagem. Então, para quem não assistiu, evidentemente fica aí a sugestão de assistir, mas isso aí seria a primeira cena, a cena 1, não é? Então, essa é a cena 1, são 3 cenas. Essa cena 1 se passa no início da década de 70, e enquanto cumpre seus deveres reais e com seus compromissos pouco empolgantes, como, por exemplo, inaugurar uma clínica para tratamento dos dentes, o Conde de Edimburgo enfrenta a sua crise de meia-idade. Então, um conceito relativamente novo para a época, e se vê obcecado com o pouso dos astronautas da missão Apollo 11 na Lua. Esse capítulo chama-se Moon Dust, né, poeira de lua, alguma coisa assim. Então está aí essa primeira cena. Essa primeira cena retrata a chegada de um novo bispo ao castelo de Windsor. O decano Robin Woods chega com planos de criar uma academia religiosa para o crescimento pessoal e espiritual. Ele deseja tratar dos bispos com cansaço e crises de fé. Esta proposta é inicialmente tratada com desdém pelo príncipe Philip, mas depois ele acaba cedendo e aceita um convite para participar da primeira reunião, né, nessa casa. Pode passar mais uma aí, tem mais uma aí, da primeira reunião. Pronto, então essa ainda é a cena 1. Nessa primeira reunião, isso tudo é da série do filme, viu, gente? Nessa primeira reunião, Philip aparece como um homem fascinado pelo que havia de mais avançado na época, ou seja, o pouso da Apollo 11 na Lua em julho de 1969. Em certa altura, ele se diz cativado pela desenvoltura tecnológica e pela bravura dos astronautas. Depois de ouvir o padre Wood citar o poeta Keats, o padre pede a opinião do Philip, pede a opinião do príncipe, e o Philip diz, abre aspas, você quer meus pensamentos? Eu preciso mostrar sintomas de desespero? Devo suspirar e gemer dramaticamente? Realmente, ok, certo. Eu nunca ouvi tanta bobagem pretensiosa de autopiedade. O que você precisa fazer é sair do seu lugar, sair para o mundo e fazer alguma coisa. É por isso que vocês estão tão perdidos. A ação é que nos define. Ação, não sofrimento. Tudo isso sentados, pensando e conversando. Deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que aqueles astronautas lá em cima são catatônicos como vocês? Claro que não. Eles estão ocupados demais realizando algo espetacular. E como resultado, eles estão em harmonia com o mundo e em união com o seu Deus. E são felizes. Sigam o meu conselho. Modelem-se em homens de ação, como Armstrong, Aldrin e Collins. Esses homens marcaram um golaço. Eles têm a resposta. Bem, agora eu passo rapidamente para a cena 2, que retrata o encontro dos astronautas com o Philip, né, lá no Palácio de Buckingham, com a rainha. Nesse encontro, né, o Philip, o príncipe, acreditava que teria momentos a sós com os astronautas para debater a viagem e entrar em questões profundas e filosóficas, mas acaba descobrindo que os ídolos que andaram na Lua são apenas 3 caras normais, tentando fazer o seu trabalho. Pode passar a próxima slide.
Pronto, aí está retratando isso. Essa conversa do Philip com os 3 astronautas. Nessa conversa, ele tenta fazer aos astronautas grandes e profundas perguntas sobre como eles se sentiam no espaço, por exemplo, quais eram seus pensamentos sobre o lugar dos humanos no universo. Mas os astronautas respondem que realmente não tiveram tempo para pensar nisso, já que estavam constantemente ocupados executando diferentes procedimentos e que passaram o tempo todo listando, marcando e verificando coisas. E quase não tiveram tempo de olhar para fora. Philip esperava falar com gigantes sábios, porém, a realidade, é claro, surpreendentemente comum. O encontro com os astronautas foi impactante para Philip. Mais tarde, o Duque de Edimburgo expressa para a Rainha Elizabeth o seu desânimo com as seguintes palavras, abre aspas, não sei o que estava pensando. Eu esperava que eles fossem gigantes, deuses, mas na realidade eles são 3 homenzinhos com os rostos pálidos de resfriado. E conclui, eles deram à luz como astronautas, mas decepcionaram como seres humanos. A cena 3, por favor. Nessa cena 3, o Philip retorna à igreja de São Jorge, a igreja de Santo Jorge, né? Que é aquela igreja que foi fundada lá no início. Então, depois de conhecer os astronautas e tentar encontrar um significado na corrida espacial, ele finalmente volta para os sacerdotes e admite que está perdido desde a morte de sua mãe. Essa aí que aparece aí, a mãe dele, a princesa Anne, que era uma freira. Também a história dela é lindíssima, eu já corri atrás para pesquisar, é linda, depois quem puder. Bom, daí, quando ele senta para conversar, ter essa segunda conversa com os padres, ele acaba abrindo seu coração e revela para o pároco, pede, né, faz um pedido, ajude-me, ele diz. Aí vem um diálogo dele, a próxima cena, vem um diálogo dele que para mim é belíssimo, talvez uma das cenas mais bonitas que eu já assisti nessa série, The Crown. Ele fala o seguinte, isso foi tradução minha, viu, gente? Deve ter alguma coisa errada, mas enfim, ele diz assim, minha mãe morreu recentemente, ela viu algo que estava errado. Errado é uma boa palavra para isso. Ela sentiu uma falta. Ela viu que algo estava faltando em seu filho mais novo, o único filho dela. Fé. Como está sua fé? Ela me perguntou. Estou aqui para admitir que a perdi, disse o Phillips, se voltando agora para os padres. E sem fé, o que há? A solidão, o vazio e o anticlímax de percorrer todo o caminho até a lua, para lá não encontrar nada, só a desolação assombrosa da escuridão fantasmagórica do silêncio. É isso que é a falta de fé. Ao contrário de encontrar maravilhas, êxtase, o milagre da criação divina, o desígnio e o propósito de Deus. O que estou eu tentando dizer? Estou tentando dizer que a solução para os nossos problemas, penso eu, não está na engenhosidade do foguete, nem na ciência, nem na tecnologia e nem na bravura. Não. A resposta está aqui, ele aponta para a sua cabeça. Ou aqui, ele aponta para o seu coração. Onde quer que ela esteja, a resposta está na nossa fé. Bom, gente, eu trouxe essa... Pode voltar agora, Danilo? Eu trouxe essa imagem, eu trouxe essa imagem para dizer para vocês que nesse momento de muita dor, muito confinamento, eu prefiro, ao invés de apostar na ciência, que eu tenho visto a ciência com tantos problemas, né, eu prefiro apostar na minha fé e no meu Deus, e dizer para vocês todos que estão nos ouvindo até essa hora, tenham fé no Deus, que nós vamos sair dessa. Não para esse tal de novo normal, que eu não quero nunca alguma coisa novo normal como isso.
Eu quero o normal como sempre foi. E então, o meu desejo de Ano Novo e de Natal para a gente é que a gente tenha fé. Cada um no seu Deus, evidentemente, eu tenho o meu, mas que as nossas apostas fiquem com a nossa fé em Deus. Muito obrigado, eu desejo a vocês um bom Ano Novo e um bom Natal. Parabéns a todos, beijos, bom Natal, feliz Ano Novo.